bem, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. Então, hoje nós temos revisão, nós temos prova. Galera, vocês estão em quantos em sala? Por favor, me contem. Enquanto vocês contam e me contam, vamos iniciar nosso Kahoot, certo? Nosso Kahoot, que é sempre a nossa revisão. Venha para cá. E iniciar. Vão, por favor, entrando no sala de aula para mim. No Kahoot para mim. Bom dia, Maria Isabelle. Buenos dias. Deixa eu fixar o link desse Kahoot. Assim que possível, entrem. Easy, Oezé, Gordão, Anderson, Simal, Amanda, Celine, Manu, Raco. Olha. Galera, vocês estão em quantos em sala, por favor? Alguém conte aí rapidinho em quantas cabeças nós estamos? Só para ter uma noção de quando começar o Kahoot. Não vamos causar briga, por favor, só trocar o nome ali. Depois te descobre quem que é e já vão, né? No intervalo. Não vamos achar treta. Quem mais nós temos? Didu, Neymar, Emily, Meli, Gilinda. 23 mais ou menos. Obrigado, Giovana. Nós temos 19 em sala. Vamos dar mais ali. Um minutinho pro pessoal entrar, sabe? 2 minutinhos. Pra galerinha conseguir entrar no link e entrar no Kahoot. Conseguir ligar o PC e tudo mais. Mari Bertolinho, Kinak ainda. Atlético. Pouca coroa, então, Maria. Mas ficou legal o avatar. Primeira pergunta. O algoritmo deve ser bem definido. O que significa ser bem definido? Que ele produz várias saídas, que ele tem muitas entradas, que ele termina em poucos passos e cada passo é claro e sem ambiguidades. Cada passo é claro e sem ambiguidades, obviamente, certo? Nosso algoritmo, ele pode ter muitas entradas, não necessariamente ele sequer precisa ter entradas. Ele pode produzir várias saídas, ele vai produzir sempre pelo menos uma saída, certo? E não necessariamente que ele termine em poucos passos, mas ele tem que ser finito, ou seja, ele tem que terminar uma hora, tá? Mas ser bem definido, no caso aqui, dizer que, ó, que cada passo é claro e sem ambiguidades, você não tem dúvida do que aquele passo tem que fazer, certo? É óbvio para a máquina o que tem que ser realizado. Vamos ao pódio.
Cibal, Rafael, Cibal e Anderson. Mas tá muito cedo ainda. Qual o objetivo principal da abstração se planejar a lógica de um jogo? Escolher a música de fundo, testar o jogo por completo, criar áreas do jogo, focar no que é o essencial para a mecânica, ignorando o resto. Obviamente, a gente vai começar com as perguntinhas mais simples para o pessoal se animar ali, né? O pessoal não se sentir mal, e depois a gente vai avançar um pouco o grau de dificuldade. Terminando essa recuperação, pessoal, quando a gente entrar no próximo conteúdo, sabe? Nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos começar de fato a programar, certo? A gente já viu a parte de lógica e tudo mais, já viu a teoria, a gente vai entrar com código, tá? Obviamente é focar no que é essencial, certo? Você vai abstrair, você não precisa planejar dos mínimos detalhes, você precisa planejar o que é essencial para o jogo, para a lógica do jogo. Rafael, pula para o primeiro. Próxima. O fluxograma é uma representação de um algoritmo. Uma representação visual ou gráfica, uma representação numérica, uma representação textual ou uma representação sonora de um algoritmo. Qual delas? Obviamente, uma representação visual de um algoritmo, certo? O algoritmo em si, certo? Quando nós escrevemos ele em português, ele é textual. Quando nós desenhamos ele, nosso fluxograma, ele é visual. Né? Quando a gente fizer em código, né? Ele vai ser código. Né? Por aí, pai. Tem mais Júnior, entra para em quinto. Na lógica, se a vida do inimigo for menor ou igual a zero, então ele morre. O que é a condição dessa lógica? A condição é que a vida do inimigo seja menor ou igual a zero. Se eu vou avaliar uma condição, então eu vou ter uma consequência, certo? A condição, o que eu estou avaliando é o quê? Enquanto ou se a vida do inimigo for menor ou igual a zero. Né? Se for menor ou igual a zero, então ele morre. Do contrário, se não for menor ou igual a zero, então não faça nada ou faça outra coisa. Né? Essa é a nossa condição, então. Cibal, Celine e Emily. Boa, pessoal. Estou de ver. O operador relacional usado para verificar se duas variáveis são diferentes. Como que é o símbolo para verificar, fazer uma comparação de diferença? Foi disputada essa, hein? Dois sinais de iguais, uma comparação de igualdade, pessoal. Se isto for igual a este outro, certo? Dois sinais de iguais, lembrem, igualdade. Tá? O segundo cara aqui, a boca do jacaré, do flash do índio, é um símbolo de maior, certo? Se tal valor for maior que este outro valor, uma comparação de diferença, exclamação igual, tá? Somente um sinal de igual, você vai atribuir um valor, você vai colocar um valor para alguém, tá? Eu sei que é um pouquinho chato lembrar esses operadores, esses símbolos, pessoal, mas são poucos, tá? Esses operadores relacionados você tem que dar uma olhadinha, você tem que lembrar mesmo, tá?
Não tem alternativa aqui. Mudanças, Rafael e Neymar voltam para o top 5, mas está tudo embolado, pessoal. Tá ridiculamente próximo. Para jogos, a CPU cérebro geral, enquanto a GPU é especialista em quê? A GPU é especialista em processar os gráficos e imagens. Conectar todos os componentes é trabalho da placa-mãe, certo? Armazenar os saves do jogo é trabalho da parte de armazenamento do HD do SSD. Fornecer energia ao sistema é trabalho da nossa fonte de alimentação, nossa PSU. Tá? GPU, placa de vídeo, certo? O GPU Graphic Processing Unit, certo? Unidade de processamento gráfico, em inglês. Processar gráficos e imagens. Gordão aparece pela primeira vez e Manu também, pegando fogo, aparece pela primeira vez. Boa, boa, boa. Manu acertou todas até o momento. 6 de 6. Excelente. Onde ficam armazenados os dados de um jogo que está aberto em execução? Rodando nesse momento. As únicas informações do jogo que está aberto ficam. Mas você é os três Cibal, César? Ou você é um só? Opa! Nós ficamos entre SSD, HD e na memória RAM. E a solução correta era na memória RAM. Por que que era na memória RAM? Sabe? Ah, professora, mas está no nome, é armazenamento SSD. Sim, o SSD de fato salva coisas de forma permanente. A memória RAM também salva informação. A memória RAM salva informação enquanto os nossos programas estão rodando, certo? Lembrem, a memória RAM é aquela mesa de trabalho grande, certo? Que tudo que o computador precisa. Caiu, Ian, não tem problema. Tudo que o computador precisa de forma rápida, certo? De forma imediata, está na mão dele, certo? As informações do jogo, enquanto ele está rodando, eles vão ficar na memória RAM, certo? O computador precisa de informações de forma rápida, certo? Ah, mas o jogo não está rodando. Ou, está sendo criado um save do jogo, certo? Aí sim ele vai ficar guardado no HD, no SSD, sabe? Ah, você chegou no checkpoint e o jogo salvou. Este save que o jogo criou, esse fica no HD, tá? As informações do jogo, esse fica na memória RAM. Net tá muito ruim, professor. A net tá sempre muito ruim, né? Que problemático, né? E pior que foi o cara da série aí no outro dia, né? O técnico. Eu vou tentar abrir um chamado para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. É ruim todo dia, né, para vocês ou não? Tem dia que tipo, ó, tá melhor. O que vocês me dizem? A net é sempre problemática, tipo, o tempo todo dia? Ou tem um dia que tá tipo melhor assim, para eu poder falar lá no chamado? O que vocês me dizem? As pessoas me dizem caindo da ligação porque tá tão ruim. Tudo bem. No ranking, Manu vai para segundo. Rafael vai para terceiro. Muito bem. Pessoal, antes da gente continuar, me respondam só isso.
A internet, ela é ruim sempre? Ou ela é ruim às vezes? Tem dias que tá bom. Às vezes, médio. Tá. Hum. Eu vou tentar abrir um chamado, ver se a sede consegue fazer alguma coisa. Deixa eu colocar de volta aqui, Lucas. Mas, né? É complicado esse negócio. Muito bem. Permanece só para essa sala. Eu vou, eu vou conversar, ver se a gente consegue ajudar vocês aí. Vamos para o próximo. Qual software cria a interface, os ícones e janelas que nos permite usar o computador? É um navegador de internet, é um jogo, é um antivírus ou é um sistema operacional? Obviamente, um sistema operacional, né? Essa perguntinha aí foi para dar uma aliviada para vocês. Próxima. Software livre significa que o software é sempre gratuito? Sim, sempre. Não, o foco é na liberdade do usuário. Não, significa que ele não tem dono. Sim, e também é de código fechado. É, não necessariamente, certo? O software, ele pode ser livre, ele pode ser... você pode ver o código, você pode alterar, certo? Mas tem situações em que ele pode ainda assim ser pago, tá? O foco é na liberdade do usuário, perfeito? Deixa eu só ver que horas que acaba essa aula. 11h40, a gente libera vocês um pouquinho antes, tá? Ótimo. Perfeito. Meli aparece em quinto. Boa. Para ouvir o som de um jogo, qual periférico de saída você usaria? Também uma perguntinha só para, né, o pessoal ficar feliz, pontuar alguma coisa. Né? Tem que ter umas perguntinhas mais fáceis. Pessoal, a gente quer ouvir um som, certo? Você ouve pela caixa de som, pelo fone de ouvido. Ah, mas eu quero conversar, eu quero falar com outro jogador. Aí você usaria o microfone, certo? Para você ouvir, para você receber informação do jogo, certo? O periférico de saída, lembrem, é aquele que sai informação do computador e vem até nós, usuário. Tá? É a caixa de som. Mano para segundo, Melim terceiro, Rafael e o segundo Sival. Próxima. O que um único bit 0 ou 1 representa no nível mais fundamental do hardware? É uma letra do alfabeto, é um arquivo de música, é uma cor. Em um pixel é um estado de energia. Obviamente, é um estado de energia, certo? Se está ligado aquele componente, né? Nós não chegamos a aprofundar, certo, nisso, é um assunto mais avançado, mas existe um cara chamado transistor. O transistor, ele vai estar ou ligado ou desligado, certo? É ele que representa o zero ou o um.
Rafael troca de posição com a Meli. Meli, perdão. Próximo. Em um algoritmo para comprar um item, o dinheiro que o jogador possui é o quê? Uma saída, um processamento, uma decisão, é uma entrada de valores. Ficamos entre processamento e entrada. O dinheiro no algoritmo para comprar um item é uma entrada de dado, é uma entrada de valor, certo? O que seria um processamento nesse algoritmo, certo? Ah, eu vou comprar de fato o item. Ele vai remover o dinheiro do jogador e vai colocar uma espada, vai colocar um item no inventário, certo? Você processou a transação, você fez a transação, certo? Uma entrada é o quê? Ah, é a quantidade de dinheiro que o jogador tem. Ah, é o item que está sendo negociado, certo? Isso são entradas. A saída é o quê? Tem duas possibilidades, certo? Se ele tiver dinheiro suficiente, se ele quer comprar, a saída vai ser a espada ou o item com o jogador, menos a quantidade de dinheiro que ele gastou no item. Esta é a saída, certo? A decisão seria o quê? Ah, ele tem dinheiro suficiente para comprar? Ou ele tem, ou ele não tem, certo? Tudo bem. Meli em terceiro, Mulezinha em quarto, Gordão em quinto. Muito bem, galera. Gostaria de ver. Manu acertou todas. A compatibilidade entre a CPU e a placa-mãe é determinada principalmente pelo tamanho da RAM, o tipo de socket, a potência da fonte ou a marca do gabinete. Essa é a nossa antepenúltima pergunta. Falta esta e mais duas. Pelo tipo de socket, sim, certo? O encaixe físico da placa-mãe com a CPU tem que ser o mesmo, certo? O tamanho da RAM, a quantidade de RAM não importa, certo? Não tem relação com a placa-mãe e a CPU, certo? Não tem uma relação direta, obviamente. A tua RAM tem que ser aceita pela placa-mãe, né? E a marca do gabinete, essa é a coisa que menos importa, certo? O gabinete é a caixa física, certo? Que você coloca todos os componentes lá dentro. Isso pouco importa, você nem precisa de caixa, certo? Rafael entra no lugar do Gordão. Penúltima. Um driver de dispositivo que faz uma peça funcionar é que tipo de software? De programação, livre aplicativo de sistema. Sistema, obviamente. Muito bem. Manu, 14 de 14. Na verdade, todo mundo no top ele está 14 de 14, né? Por algum motivo ele destacou a Manu. Última. Um algoritmo que descreve os passos para um personagem andar em linha reta é um exemplo de lógica de entrada, sequencial, de repetição ou de decisão. Ah, para o personagem andar em linha reta, certo? Ah, ele vai andar com essa velocidade, ele vai ter essa aceleração, vai ter que usar essa animação, certo? Ele vai se mover dessa posição para essa posição. Ele é um exemplo sequencial, certo? Se bem que eu entendo quem colocou repetição, certo? O exemplo foi um exemplo ruim que eu coloquei, tá? O andar, de fato, ele se repete, né? Só que tem um detalhe, nós não vimos repetição ainda, né? A gente parou em decisão apenas. Falha minha, podia ser repetição também, tá?
Mas a ideia aqui era que fosse sequencial, certo? Você não vai repetir o personagem andar várias vezes. Ele vai andar somente uma vez, por exemplo. Certo? Ele vai andar somente, vai dar um passo apenas. Mas perdão que foi culpa minha mesmo. Ah, podia ser melhor a pergunta. Mulherzinha em terceiro. Mano em segundo. Cibal em primeiro. Quarto é Meli, o quinto Rafael. Não dá para reclamar tanto que ainda ficou no pódio. Muito bem, pessoal. Dito isto, o que vocês querem que nós nos aprofundemos? O que surgiu de dúvidas aqui que vocês querem sanar de dúvidas? Certo? Vocês podem escrever no chat, vocês podem mandar e-mail para mim, tá? Perguntando. Não se acanhem, tá? Fiquem à vontade. Se nós não tivermos dúvidas, certo? Porque a gente já fez essa revisão também na semana passada, vamos para a prova. E quem tiver dúvida, por favor, escreva. Não precisa escrever toda a dúvida, mas só diga, ó, eu tenho dúvida, né? E daí eu dou um tempo para você escrever. Do contrário, vamos para a nossa recuperação. Ninguém? Hum, 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 hum. Muito bem. Deixa eu ver meu e-mail. Tudo certo. Muito bem, pessoal. Prova será então. Esta prova, pessoal, você não pode utilizar nenhum material para consulta, certo? Ela é múltipla escolha, ela é 20 questões, igual na prova da semana anterior. Tá? Caso vocês achem algum erro meu, alguma burrice minha, certo? Alguma pergunta duplicada, alguma resposta duplicada, algo nesse sentido, por favor, me avise. Em alguma aula podemos ver se jogamos Minecraft. O problema é que o computador tem que aguentar, né? Tem esse detalhe. Eu sei que Minecraft pode ser utilizado de forma educacional, certo? Ah, vamos programar Redstone. O problema é o computador aguentar. Pior que esse PC aguenta? Hum... Aí a gente chega num outro detalhe. Eu não sei se o meu PC aqui do estúdio aguenta. Tá? Mas vocês têm o Minecraft educacional? A versão educacional dele? Eu não tenho, eu usaria a minha pessoal. Eu tenho Minecraft desde o do Alpha, né? Acho que não. Hum, eu dou uma olhada, pessoal. Mas quem sabe no terceiro trimestre a gente consiga sim, tá? Não prometo nada, mas a gente pode tentar. Eu ainda quero ir pessoalmente aí, certo? A questão é que... Isso é tempo, né? Mas muito bem, meus caros. Se vocês não têm dúvidas, boa sorte com a prova. Eu sou aqui de Curitiba, só que eu estou no outro lado da cidade. Eu estou aqui no Bacaxiri. Né? O nosso estúdio fica aqui no Bacaxiri. Muito bem, pessoal. Boa sorte na prova. Dúvidas, me chame. Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Quando não terminar, me deem um toque, certo? E a gente vai para o nosso conteúdo. A gente vai começar a programar de fato e vai botar a mão na massa. Muito bem, pessoal. Aparentemente todo mundo conseguiu me entregar, certo? Ou falta alguém entregar ainda? Por favor, se alguém está fazendo a prova, comente, tá? Me avise no chat. Se alguém vê que alguém está fazendo a prova, por favor, me avise. Tá? Eu sei que a internet está ruim, eu vendo vocês caírem e entrando toda hora, certo? Mas se tiver alguém fazendo, ou se você viu que tem alguém fazendo, por favor, me avisem, tá?
É, antes de dar prosseguimento com o nosso conteúdo, pessoal, é, deixar aqui um aviso, certo? Semana passada foi um técnico da sede ver as máquinas aí e tudo mais. Ele me passou um login e senha aqui. Se você logar na máquina com esse login e senha, o conteúdo que você faz vai ficar salvo de uma aula para outra, certo? É bem simples. O login é escola, a senha é escola, tudo minúsculo. Vou escrever então. A partir de agora, comecem a entrar com esse login e senha, então, nas máquinas, tá? Que daí o conteúdo que você cria vai ficar salvo, e a gente precisa disso, né? A gente vai criar uma pasta de projeto, e o conteúdo que a gente cria numa aula vai estar disponível em outra aula, tá? Não sei se vocês já sabiam disso, se vocês fazem isso, mas fica aí, então, explicitado novamente, tá? Por favor, façam desta forma. Nós temos ainda, pelo menos, não seria com o teu, é para logar na máquina, certo? Quando você liga o Linux, ele vai ter uma opção de você colocar login e senha, certo? Ele deve ter uma opção de colocar login e senha, você coloca esse, beleza? Então, na hora que você liga o Linux, login escola, senha escola e fechou. Tá? O teu arroba escola é daí diferente. É para você entrar no teu navegador, no Firefox, no Chrome, aí você usa teu arroba escola normal. Isso não tem problema. Tá? Detalhe que, né, importante, terminou a aula, saia do Firefox, saia da tua conta, certo? Apague teus dados ali para não ter problema depois. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Se ninguém se pronuncia com relação à nossa recuperação, vamos em frente. O que nós vamos ver, pessoal? Nós vamos ver como programar de fato, linguagem de programação. Que linguagem de programação que nós vamos utilizar? Como que nós vamos escrever código? Antes disso, antes de a gente ver como escrever, que contato que vocês já tiveram com programação de fato, certo? Vocês já viram alguma linguagem? Vocês já escreveram um código? O que vocês me dizem? O que você me fala, Rafael? Certo? Em sala de aula, não que vocês viram por fora, certo? Em sala, vocês já tiveram contato com o quê? Ah, vocês já viram Java, vocês viram Python, vocês viram JavaScript, PHP, HTML, o que vocês viram? Se vocês viram algo, se vocês não viram algo, também me digam, não viu nada. Qual foi a pergunta? O que vocês já tiveram de contato com linguagem de programação? O que vocês já viram de programação de fato? Ah, a gente já viu Java, a gente já viu Python, a gente já viu HTML, certo? Ah, a gente viu aquela programação visual, me foge o nome agora. Scribble? Não lembro. Python, JavaScript e Java. Vocês viram isso em sala de aula, Rafael? Até onde que vocês viram Python? Até onde que vocês viram JavaScript? Até onde que vocês viram Java? Ah, não. Em sala de aula. O que você já viu em sala de aula? Não por fora. Se vocês viram alguma coisa, se vocês não viram, me fale também. Perfeito, não tem problema. Vamos começar a ver. Tá. Por curiosidade, Rafael, o que você já viu de Python? O que você já viu de JavaScript? O que você já viu de Java? Até onde que você chegou, assim? Deixa eu abrir meu material. Então. Só um segundinho, galera. Deixa eu só abrir o nosso material para a gente, de fato, poder programar.
Tranquilo. Sem problemas. Muito bem, vamos então ver linguagem de programação. Nós vamos ver a linguagem Python. Por que Python? Por que não outras linguagens? Certo? Porque Python, ao meu ver, é a linguagem mais fácil para iniciantes, uma linguagem de verdade, uma linguagem profissional, certo? Mais fácil para iniciantes. Ela não necessariamente é a linguagem mais utilizada para jogos, certo? Você pode fazer jogos com Python, você pode, certo? É a mais utilizada? Não, não é. Existem outras linguagens do mercado que são mais utilizadas, certo? Só que Python é a linguagem de programação mais utilizada no mundo hoje em dia, certo? Então, em vez de a gente focar em apenas jogos, vamos ver num lado mais abrangente de sistemas, certo? Jogos faz parte disso, certo? Então, se você quiser focar depois em jogo, você tem possibilidade, mas é uma coisa, um círculo menor, certo? Sistemas como um todo, é um universo muito maior, então você tem mais possibilidades de emprego e por aí vai, tá? Muito bem. Vamos para Python. Só ignorem aqui a turma e tudo mais, isso aqui é de uma outra aula que eu dou, mas o conteúdo é o mesmo. Opa! Aqui. Muito bem. Então, o que é Python, certo? Python é uma linguagem de programação de alto nível, fácil de ler e escrever. Muito bem. Vamos destrinchar o que é isso. Para começo de conversa, o que é uma linguagem de programação, sabe? Uma linguagem de programação é uma forma de nós comandarmos um computador, certo? Computador, faça isso. Computador, exiba isso. Calcule isso, certo? É uma forma, então, de nós nos comunicarmos, de nós comandarmos o computador. Tranquilo, né? Uma linguagem de programação, então, de alto nível. Como assim uma linguagem de programação de alto nível? E, se eu estou dizendo que é de alto nível, faz sentido que existam linguagens de baixo nível, e de fato existem. Uma linguagem de alto nível é uma linguagem mais próxima da linguagem humana, como nós, humanos, nos comunicamos, como nós, humanos, conversamos. É mais próxima de um português, de um inglês, certo? Do que? Do que do baixo nível. O baixo nível, ele é mais próximo do que a máquina entende, do que o computador entende. E o que o computador entende no final das contas? O computador entende binário, o computador entende zeros e uns. Está passando corrente elétrica ou não está passando corrente elétrica, certo? Então, em vez de a gente escrever códigos em zeros e uns ou próximo disso, nós vamos escrever código mais próximo da linguagem humana. Tá, professor? Então, Python, por ser mais próximo da linguagem humana, é mais fácil de ler e escrever. Sim, sim. Se Python é mais fácil de ler e escrever, por que alguém escreveria código numa linguagem de baixo nível, que é mais difícil de ler e escrever? Tipo um C, tipo um assembly. Alguém consegue me dizer? Alguém se arrisca nessa pergunta? Aliás, eu vi que vocês estão caindo e entrando por causa da internet. Faz sentido tudo que eu falei até então? Ficou clara a pergunta? Não ficou? Vocês querem que eu repita? O que vocês me contam? Novamente, Python, então, é uma linguagem mais próxima da linguagem humana, certo? Do que outras linguagens que são mais próximas da linguagem de máquina, de zeros e de uns. Por ser mais próximo da linguagem humana, é mais fácil de ler e escrever. Conhece o Ruby? Conheço, tá?
Conheço, inclusive, o cara que criou o Ruby on Rails, pra você ter ideia, Rafael. Pra você ver como eu sou velho. Voltando, então. Python é mais próximo da linguagem humana, é mais fácil de ler e escrever. Por que que alguém criaria código, por que alguém escreveria código em uma linguagem de baixo nível, que é mais difícil de ler e de escrever? O que vocês me dizem? Linguagens bizarras de programação, Rafael, são. é, Existem várias. Existem linguagens de programação que você escreve como se fosse Shakespeare. Conheço. Eu não vou falar o nome porque, né? Mas eu conheço, sim. Não dá para falar o nome. Por que alguém escreveria código então numa linguagem de baixo nível que é mais difícil de ler e escrever? Porque ele é muito mais performático. O código roda muito mais rápido, certo? Linguagens de alto nível, tipo Python, tipo C Sharp, são extremamente lentas de executar. Comparadas com linguagens de baixo nível, tipo C, tipo Assembly. Um código que faça a mesma coisa em Python e Assembly, sempre vai rodar milhares de vezes mais rápido. Dá milhões de vezes mais rápido. Ah, professor, mas isso não é problema? Não é problema o nosso código ser lento? Hoje em dia, não mais, sabe? Hoje em dia, o nosso código, ele roda na nuvem, ele roda em servidores. Se você precisa de performance, você compra performance. Você compra mais processador, você compra mais memória na nuvem, certo? O que você não compra? Você não compra o tempo do desenvolvedor. E desenvolver uma solução em Python é muito mais rápido que desenvolver uma solução em Assembly, certo? Você, programador, consegue escrever mais, consegue desenvolver mais, consegue ter algo pronto mais rápido. Vai rodar mais devagar, vai rodar mais devagar. Mas você consegue entregar muito mais rápido. E é isso que importa hoje em dia, certo? É você entregar o código a tempo, tá? Você tem que estar tudo pronto para ontem, né? Não tem, você não pode perder tempo, entre aspas, certo? Obviamente, performance importa. Você vai escrever um código Python bom, certo? Mas mesmo um código de Python bom, excelente, vai ser muito mais lento do que um código em Assembly. Mas isso não é problema para nós hoje em dia. Legal. Então a gente escreveria em baixo nível se precisasse de performance, alto nível se a gente quer entregar algo rápido. É basicamente essa a ideia, é basicamente essa a ideia. Mas por que que alto nível é lento, por que que baixo nível é rápido? Porque este código Python que nós escrevemos, ele vai ter que se transformar, no final das contas, em zeros e uns, certo? Só que o caminho que o código, que linguagens de alto nível levam para chegar em baixo nível, para chegar em zeros e uns, é mais longo, certo? Ele vai ter que fazer uma série de transformações até virar zeros e uns. Enquanto que linguagens de baixo nível estão mais próximos. O caminho para transformar é menor. São menos etapas. Por isso é mais rápido, tá? Nós vamos ver Python exatamente por ser fácil de ler e escrever, certo? A sintaxe, vocês vão ver, a forma como nós escrevemos é simples. É ideal para iniciantes, que somos todos nós. Tá? Alguma dúvida aqui? Faz sentido? Não faz? Nada fez? Querem que eu repita? De buenas, não de buenas? O que vocês me dizem? De boa. Eu sei que caiu um monte de vezes na internet, aí, pessoal entrando, saindo. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar. Se vocês, por acaso, perderam alguma coisa, pessoal, essas aulas ficam gravadas, você pode ver no YouTube, tá? Pesquisa por Escola Estúdio CL que você acha, tá? Muito bem. Se nós sabemos o que é Python, aonde que nós podemos utilizar de Python? Cadê?
Legal. Nós sabemos o que é Python, mas aonde nós podemos utilizar Python? Por que eu vou aprender Python? Por uma série de métricas de pesquisas, Python é a linguagem mais utilizada no mundo hoje em dia, certo? Se não for a mais, é a segunda, a terceira, vai estar ali no topo. Tá? E aonde que nós podemos utilizar Python? Ora, em várias áreas. Por exemplo, a área da moda, a área que está na crista da onda. Inteligência artificial, certo? Para você ter uma ideia, os criadores da OpenAI, que faz o ChatGPT, certo? O histórico deles, o background deles, na parte de programação, é em Python, é em C++. Você pode ter absoluta certeza, eu aposto pé em mão, tá? Que por trás do ChatGPT tem muito código Python rodando. Muito código Python rodando por detrás, certo? Não somente o ChatGPT, mas as outras inteligências também. Você pega um Claude, você pega um Gemini do Google, tá? Todos eles têm bastante Python por detrás. Por que que a área de inteligência artificial é dominada por Python e é dominada por Python, certo? Porque quem está desenvolvendo inteligência artificial hoje em dia, certo? São o quê? São pesquisadores, são acadêmicos, certo? E um pesquisador, ele não é um programador, ele é um pesquisador. Ele não necessariamente sabe escrever código, ele sabe escrever código bom. Ele se utiliza de Python exatamente por ser uma linguagem fácil de escrever, certo? Não porque é a mais performática, porque não é a mais performática, a mais rápida, certo? Mas é a mais fácil. E se nós formos desenvolver uma aplicação de inteligência artificial no Python, nós temos uma série de ferramentas, uma série de códigos, de bibliotecas que estão prontas para nós. Como assim, professor? Bibliotecas. Deixa eu ver a hora. Tá quase. Vocês saem 30, né? Vocês saem 10 antes. Como assim uma série de bibliotecas? Você não precisa reinventar a roda, meus caros, quando você vai escrever um código. Alguém já passou por um problema semelhante e alguém já colocou a resposta online, alguém já disponibilizou código pronto para você. Você só tem que adaptar a sua situação, tá? Existem bibliotecas como, por exemplo, o PyTorch, que te ajudam a desenvolver aplicações de inteligência artificial. Você não precisa começar com uma página em branco, certo? Já tem um monte de código que você só tem que adaptar a sua situação, ao que você quer, certo? A gente chama esses caras de bibliotecas ou de frameworks, certo? Para você ter uma ideia, e todo esse código é disponibilizado de forma gratuita, de forma aberta, você pode ver o código, você pode utilizar o código como você bem quiser, certo? Para você ter uma ideia, esse tal desse PyTorch, quem que utiliza ele, quem que trabalha com ele, fornece código para ele? Empresas tipo Microsoft, tipo Google, tipo Nvidia, Intel, AMD, certo? Tipo Apple. Empresas que valem literalmente trilhões de dólares. As maiores empresas do mundo utilizam PyTorch. E trabalham com PyTorch e fornecem código para esse projeto, que é todo em Python, sabe? E você pode utilizar ele de forma gratuita também. Tá? Existem outros para inteligência artificial? Existem. Existe o TensorFlow do Google, por exemplo. Existe Scikit-learn, entre outros. Tá? Meus caros, a gente vai parar por aqui hoje. Semana que vem a gente vai continuar a partir desse slide, certo? Semana que vem a gente começa o nosso novo trimestre. A gente vai ter mais tempo para trabalhar, tá? Vai ser bem mais interessante. A gente vai trabalhar nas nossas duas matérias, certo? Com código agora. A gente vai entrar e vamos pegar firme nesse cara aí. Beleza? Mas a gente fica por aqui então, pessoal. A gente se vê pela semana. Até mais.